Bom dia, pessoal. Então, dando continuidade aí ao nosso assunto de gramática, né? Ainda falando de substantivo. Substantivo é um assunto de certa forma longo, né? Então, nós temos aqui as flexões. O substantivo, só recapitulando aí a fase inicial aí do substantivo, nós vimos que é uma classe de palavra variável que serve para nomear seres, né? Aí nós vimos a classificação dele e vamos passar a falar agora das flexões, porque as classes variáveis são aquelas que apresentam flexões de gênero, de número, de grau, e o substantivo é uma dessas classes que apresentam essas flexões. Nós temos nos substantivos três flexões: de gênero, de número e de grau. Então vamos aqui à flexão de gênero, né, que é a primeira delas. Então, quanto ao gênero, os substantivos podem ser biformes ou uniformes. Ou vamos fazer aí o inverso: uniformes ou biformes, tá? Então, os substantivos uniformes são aqueles que apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, se eu disser aí tatu, né? Tatu, ele apresenta uma única forma, tá? Tanto para o masculino quanto para o feminino. Não existe a tatua, tá certo? Por exemplo, dentista. Eu digo só dentista, pode ser homem ou mulher. Então isso aí é o que nós chamamos de substantivos de substantivos uniformes, apresentam uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, os substantivos uniformes, eles são classificados em epicenos, comum de dois gêneros, e sobrecomuns. Os substantivos epicenos são substantivos uniformes que servem para designar animais, plantas ou insetos, tá certo? Eles não se referem a pessoas, tá certo? Então, se eu quero fazer a distinção de sexo, eu utilizo as palavras macho ou fêmea. Por exemplo, onça. Eu não tenho o onço, tá certo? Eu digo só onça. Onça macho, onça fêmea, tá certo? Tatu, conforme eu já falei, não existe a tatua. Eu digo só tatu. Pode ser macho ou fêmea. Então, nesse caso, para fazer a distinção de sexo, eu tenho que utilizar esses designativos, macho ou fêmea, tá? Barata, eu não tenho barata, posso até ter barata, mas aí não é substantivo, é adjetivo, tá? A barata, inseto, tá certo? Eu vou dizer barata macho, barata fêmea. Por exemplo, cobra, eu vou dizer cobra macho, cobra fêmea, tá certo? Cobro, não tem, tá certo? Pode até existir, mas será verbo, o verbo cobrar, tá certo? Então cuidado com isso aí dentro dos contextos, viu? Então, mamão é planta, não é isso? Então, mamão macho, mamão fêmea, tá? E nós vamos aqui aos substantivos comuns de dois gêneros. Os substantivos comuns de dois gêneros, que também são substantivos uniformes, esses servem para designar pessoas, e a distinção de sexo é feita através do determinante. Quais são as classes de palavras que nós chamamos que funcionam como determinantes? Nós temos o artigo, o numeral e o pronome adjetivo. O numeral também eu posso chamar de numeral adjetivo, porque acompanha o substantivo, tá certo? Então, nesse caso aqui, o jornalista, a jornalista. Quando eu tenho aqui somente jornalista, pode ser homem ou mulher, tá certo? Agora, se eu quero fazer essa distinção, eu utilizo aqui um determinante. Nesse caso aqui específico,
nós temos o O e o A, que são artigos, tá? Aquele pianista, aquela pianista. Se eu disser somente pianista, tá certo? Aí nós pode ser homem ou mulher. Se eu quero fazer a distinção de sexo, eu utilizo aqui o determinante. Quem é o termo que está funcionando como determinante? É um pronome adjetivo, tá certo? Por quê? Porque ele acompanha o substantivo. 2 dentistas, 2 dentistas, né? Se eu disser somente dentistas, né, podem ser homem ou mulher. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o numeral 2, né? Então, 2 dentistas, 2 dentistas, tá? Então, eu estou utilizando aqui a distinção de sexo, estou fazendo através desse determinante. E os substantivos sobrecomuns também são substantivos uniformes que designam pessoas, mas a distinção de sexo é feita através do contexto, tá certo? Então, somente o contexto é que vai determinar. E quais são os substantivos uniformes que se referem a pessoas? Os comuns de 2 gêneros e os sobrecomuns. Os epicentros se referem somente a animais, plantas ou insetos. Cuidado com isso aí, viu? Então, pessoal, nós temos aqui a continuidade aí das flexões. Nós estávamos falando de substantivos sobrecomuns, que são aqueles substantivos uniformes que servem para designar pessoas. No entanto, a designação de sexo ela é feita através do contexto. Por exemplo, se eu disser a testemunha, o cônjuge, a criança, né? Então são substantivos que, se eu falar separadamente, eu não vou saber se é homem ou se é mulher. Mas quando eu digo, por exemplo, a testemunha do crime foi o vigia da escola, então a testemunha, o vigia, né? Então, nesse caso, está caracterizado aqui dentro do contexto que a testemunha pertence ao sexo masculino. A criança era a filha, né? Era a filha da professora, né? Então, quando eu digo a criança era a filha da professora, então nesse caso nós temos aqui o contexto diz que ela é do sexo feminino, tá certo? Agora, passamos aí para os substantivos biformes. Bi significa 2, 2 formas, uma para o masculino, outra para o feminino, tá certo? Então, por exemplo, se eu disser o aluno, a aluna, tá? Então, nesse caso, nós vamos ver que existem possibilidades aí de formação desse gênero. Por exemplo, o aluno, a aluna, nós temos aqui a alteração da desinência nominal de gênero, de O para A. O indica masculino, A feminino, tá certo? O menino, a menina, tá certo? Então nós temos aí a alteração da desinência para formar esse gênero e designar também o sexo. Agora, existem substantivos que alteram o gênero e também alteram o radical, por exemplo, compadre, comadre, né? Há aqueles também que alteram o sufixo, tá certo? Por exemplo, o ator, a atriz, né? E por aí vai. Então, há substantivos que alteram o gênero e alteram também o radical. Esses substantivos nós chamamos justamente de substantivos heterônimos, tá certo? Então, pai, mãe, compadre, comadre, carneiro, ovelha, cavalo, égua e por aí vai, boi, vaca, né? Agora, nós temos substantivos que mudam o gênero e mudam também o sentido. Ele, masculino, significa uma coisa, feminino, outra tem um outro sentido, tá certo? Então, nesse caso aqui, o rádio, né? Aparelho transmissor, a rádio, estação transmissora, portanto, é a rádio e não a rádia, como o pessoal diz no interior.
né? O caixa, funcionário que manuseia o dinheiro. A caixa pode ser o recipiente, né? O cisma, separação. A cisma, desconfiança. E por aí vai, né? Aqui são só exemplos. Há substantivos que apresentam problemas quanto ao gênero. Às vezes, a gente fica na dúvida se é masculino ou feminino. Por exemplo, são masculinos o Guaraná, o Eclipse, o Dó. São femininos a omoplata, né? A cataplasma, a entorse, a alface, né? Mas o pessoal só compra o alface, né? Mas o correto é a alface. Por exemplo, nós temos aqui a cal, que é o material de construção. Não é o cal masculino, é a cal, é feminino, tá certo? Portanto, às vezes há com alguns substantivos essa dúvida se é masculino ou feminino. Aqui nós terminamos o gênero, tá certo? A partir da aula seguinte nós vamos falar de flexão de número, tá? Bom dia.